elas acabaram gerando valores pequenos. Cada asa possui 90 volts de tensão e 4 watts de potência. E o conjunto total possui 90 volts de tensão e 8 watts de potência. Agora eu passaria a palavra para a Luanda. Boa tarde, meu nome é Luana Duarte e eu vou falar algumas curiosidades sobre as placas e sobre o nosso trabalho. As placas solares podem ser associadas ou em série ou em paralelo, o que irá resultar em tensões e correntes diferentes. As duas grandezas, DDP ou tensão, e a corrente de circulação de cargas, dimensione sua potência em watts de consumo. O rendimento das placas aumentou muito através do tempo, que era de 10% em 1950 para 18% atualmente. Nesse trabalho, consideramos um rendimento em torno de 15% para os cálculos, pois sempre há algum tipo de perda. Temos, em relação à potência disponível nas placas, com a área de sua exposição Sol, utilizamos uma área em cima do drone para colocar uma espécie de asa, pois só com a área do drone não seria possível comportar as células solares, considerando a área necessária de um painel fotovoltaico que, a cada metro quadrado de área, absorve 1.000 watts de potência e entrega 150 watts em média. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Gabriel. Olá, boa tarde, meu nome é Gabriel e eu vou falar um pouco sobre as dificuldades e acertos do projeto. Uma grande dificuldade do nosso projeto foi a área do drone, se tratando de um modelo pequeno mais usual e não suportava as placas. E por esse motivo, decidimos usar uma pipa para ajudar como planador. Assim diminuímos a potência, força exigida pelo drone. Usamos um drone quadricóptero, que é mais usual no mercado. Para quem não sabe, um drone quadricóptero é aquele que com 4 motores, onde ficam as hélices em volta do que seria a cabine do piloto. As asas que foram implantadas, além de ajudar no suporte das nossas placas fotovoltaicas, também ajudou na aerodinâmica do nosso drone e reduziu a potência dos motores na hora de movimento. Pelos cálculos feitos, a autonomia esperada era de 2 horas. Esse seria o nosso objetivo a ser alcançado. Esse seria o nosso objetivo a ser alcançado, tendo em vista que a bateria original duraria cerca de uns 10, 15 minutos. E quando colocamos as placas, ajudamos a colocar mais força e tempo de duração para o drone. Agora eu vou passar a palavra para a conclusão. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos Alberto e eu sou o orientador desse projeto. Na verdade, nós teríamos um bloco 3, que seria o vídeo do voo do drone, que não conseguimos fazer. Devido à dificuldade de reuniões de trabalho durante a pandemia, a montagem final do protótipo somente se realizou na última semana, que se mostrou nublada e chuvosa, impossibilitando o voo experimental. Ainda assim, na tentativa de voo sem sol, para verificação da estabilidade do drone com a pipa, ainda assim, o resultado, infelizmente, foi infrutífero. O drone não conseguiu levantar a estrutura, embora já tivesse levantado o peso das células fotovoltaicas em um teste inicial. Nossa primeira preocupação foi apenas levantar o peso. O fator negativo foi a resistência do ar na área exposta ao decolar. Nós tínhamos, então, um planador e não um drone, sem decolagem vertical. Talvez uma adaptação para o drone levantar voo como um planador em uma pista para ganhar velocidade. Não sabemos. Agora, na fase final, não teríamos tempo de reformular. Claro que os participantes do grupo ficaram decepcionados com o resultado do experimento, justamente na etapa final de voo do drone, para comprovação dos resultados previstos. Como conclusão, então, o melhor produto do projeto foi a iniciação.
iniciação em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né? Para além do desenvolvimento do protótipo, mostrou-se fundamental o desenvolvimento do espírito inovador. Com certeza, o aproveitamento de alunos voluntários e proativos encontra perspectivas futuras de participação em outros projetos, tanto na escola como na vida profissional, né? Até mesmo projetos mais avançados. E dessa forma, com essas possibilidades positivas, embora o nosso protótipo não tenha sido testado, nós encerramos essa nossa apresentação. Obrigado a todos pela atenção e até depois. Abertos aí a algum comentário. Pode fazer os comentários? Por favor. Eu gostei bastante da apresentação. Drone ainda é uma tecnologia recente. Eu também já trabalhei com desenvolvimento de drone para a Força Aérea Brasileira, né? Um projeto experimental que usava... Não era bem um drone, era um dirigível, né? Mas utilizava placas fotovoltaicas para alimentar o motor elétrico e aumentar a capacidade do dirigível para fazer monitoramento do espaço aéreo com radar, né? O maior problema da placa ainda é o peso, né? Que nem mesmo que é um drone pequeno, experimental, essas placas solar menorzinha, pela proporção do tamanho do drone, ainda assim é pesado. Ainda estão tendo bastante desenvolvimento de placa fotovoltaica mais leves, que elas também, questão que o orientador relatou, do peso, que aí quis virar um planador, porque a placa fotovoltaica ela ainda são muito rígidas. Agora estão tendo desenvolvimento de placas que elas são maleáveis, você consegue colocar em volta da aerodinâmica do drone, ou de uma aeronave, ou o que for. E nesse caso, o drone teria que ter sobrevoo vertical, né? E ele estava sendo somente horizontal. A ideia que poderia fazer para isso, que ele tinha que ter uma estrutura para carregar essa placa, fazer uma asa com geometria variável, né? Você decola ela vertical e a hora que você abrir as asas dela para você ir horizontal ou rotacionar o motor também para cima e depois para trás para fazer a propulsão, daria também, acredito que daria certo para arrumar esse problema técnico. Mas eu gostei bastante da apresentação, o futuro é isso mesmo, que é os drones sendo aplicado na agricultura. Eu também já trabalhei na área de segurança, dei a ideia de usar drone para monitorar queimadas, jogar bombas de espuma no meio do fogo, onde a água não atinge o meio, atinge só a parte frontal. Utiliza no Japão muito na agricultura. Meu tio mora no Japão, ele mostrou uns vídeos, eles usam para jogar veneno. Então, a ideia, eles estão corretos de seguir esse caminho, é um projeto tem um grau de dificuldade grande também. Eu gostei bastante mesmo da apresentação e eles estão no caminho certo, correto, é isso. Drone é aumentar a capacidade de distância, de voo, né? Tempo de permanência em operação, né? E também distância de rádio, né? Controle remoto e atingir mais distâncias maiores, mas também o maior problema nem é esse, ainda isso já está bem avançado. O maior problema é permanência em operação a maior tempo, né? É só isso mesmo, eu queria já encerrar aqui a minha avaliação. Jaqueline está sem microfone. Sem áudio. Está escutando agora? Sim, sim. Eu vou falar aqui.
Às vezes, uma ideia, quando ela não dá certo, não significa, ela não funciona, não significa que ela não deu certo, porque você já sabe aonde falhou, quais foram os erros, né? E que caminho você deve tomar. Aqueles outros caminhos você vai descartar. Então, é um projeto que deve ter uma continuidade, um projeto que teve uma visão, por que não usar o drone com energia solar, né? Por que não usar a energia solar? E aí vem as dificuldades, aí vem a dificuldade da nossa pandemia. Então, a questão de não funcionar, eu, quando fiz escola técnica, eu inventei de fazer um reator nuclear à base de água. Eu montei uma caldeira, eu peguei um tanque de caminhão, tanque de combustível de caminhão, fiz uma caldeira, montei um manômetro, botei um manômetro, coloquei uma ventoinha e um dínamo de bicicleta para produzir energia. E botei a casinha e coloquei um LED. A feira de ciências durava 3 dias. Dos 3 dias, 2 ele não funcionou. Ele só funcionou no último dia. Mas no último dia, quer dizer, eu gastei mais energia do que produzir, né? Mas eu queria demonstrar o vapor, né? Então, eu vejo assim, eu gostei da apresentação dos meninos, a fundamentação teórica, e eu sei que a gente quer ver o projeto dar certo. E o projeto de vocês deu certo. Faltou um detalhe, que vocês já sabem até aonde e o que e como vocês vão consertar esse detalhe, esse mínimo detalhe. Então, isso fica para um gostinho, um próximo experimento. Vocês estão de parabéns pela ideia inovadora e também por não dar certo, porque quando uma coisa, a gente só vê algumas coisas, a gente só descobre quando dá errado. Quando está tudo certo, dá tudo maravilhoso, a gente não descobre. Aí, de repente, dá um defeito, a gente não sabe onde foi que foi esse defeito. Mas quando a gente faz um projeto e só dá errado, quando ele começa a dar certo, a gente sabe tudo que ele poderia dar errado, né? E aí, quando ele começa a dar certo, se ele começa a dar certo e dá alguma coisa errada, a gente já sabe onde é, porque ele já deu tanta coisa errada que a gente já conhece os defeitos dele todos. Então, às vezes, tem vantagem, né? Vocês estão iniciando esse projeto, a ideia, eu estou fascinada com a ideia, porque energia solar é uma ideia que a gente pensa só realmente as placas são pesadas, mas é um princípio, é um começo. Então, parabéns. Parabéns. Obrigado. Em nome do grupo. Boa tarde. Estão ouvindo? Sim? Boa tarde. Só algumas considerações aqui. Sou avaliador externo. Assim, eu tenho um projeto também com drone, né? Em pesquisa. E assim, só a pergunta a respeito do motor, né? Vocês consideraram o empuxo do motor? Usou o motor de alto empuxo? Usou o motor normal mesmo, o motor com empuxo de drone racer? Tem alguma característica do motor? Drone? Vocês sabem dizer? Não, não. Nós usamos um drone comercial. Aliás, Comercial, no né? primeiro nós compramos um muito pequeno, praticamente um brinquedo, nem levantava as células solares. Aí eu consegui comprar um mais potente, levantou as células, mas o problema realmente foi a asa, o empuxo para a subida, que a área das asas não vencia a resistência do ar. Achei muito interessante o comentário do Hudson Minardi, que pensou até uma possível solução, subir com as células solares na posição vertical e depois horizontalizar já no alto. Quem sabe? Me pareceu uma coisa muito sofisticada, Justamente. mas um desafio que a gente pode prever de, quem sabe, atingir. Mas respondendo então, o nosso drone foi um drone comum, motores comuns,
um pouco potente para levantar o peso das células sem problema, mas que não venceu a resistência do ar com as asas abertas, com a área plana, né? Infelizmente, precisaria uma solução para isso. Eu falei isso porque eu montei um drone. Existe uma solução de baixo custo, né, para protótipo. A gente poderiam usar essa solução, a solução é simples, né? Montando um drone de baixo custo com um impulso um impulso maior, né? Esses KV da vida aí que tem. Inclusive, eu tive esse problema. Estou falando isso porque eu tive esse problema no experimento. Eu também estava levando uma carga, né? Eu estou desenvolvendo um projeto com monitoramento ambiental. E esse drone comum, ele não tem força, né, para levar carga acima de, vamos dizer, até 200 gramas, entendeu? Por isso que eu falei isso. Porque esses drones montados, ele consegue transportar uma carga maior até 1 quilo, né? Vamos dizer assim, até 600 gramas com facilidade. Mas, assim, em média, o peso das baterias seria, em média, mais ou menos qual? Você saberia dizer? Para ver se... A bateria é muito leve. A bateria é em torno de 50 gramas. Então. Acho que seria uma solução trivial, né? Tentar mexer, né? Compilando essas duas ideias, né? Do Hudson, utilizar um motor com impulso maior, né? Com um drone montado, né? Utilizando a opção de baixo custo, né? Sempre a gente procurando... porque existem outras soluções, mas não, né, não no caso do protótipo, né? Eu gostei muito da apresentação, parabéns, senhor. Assim, eu tenho visto muitas pesquisas nessa área, né? De tecnologia com drones, né? E acho que a tendência de pesquisa agora é voltada para essa iniciativa muito boa, né? Apesar dos desafios, mas eu gostei pela iniciativa e pela ideia também do projeto. Tem tudo a ver com o desenvolvimento tecnológico, uma das propostas, né? Da avaliação. Muito obrigado aí, desculpa aí pelo tomar um tempo aí do senhor. Que é isso, nós agradecemos. Em nome do grupo, eu agradeço. A ideia de montar um drone também é interessante, comprando os motores em separado, tentando um produto mais forte, né? Isso. Mas em termos de ideias e desafios, a gente foi um pouco megalomaníaco. Pensamos logo nos veículos elétricos, né? A Embraer já está desenvolvendo, as grandes companhias aéreas estão desenvolvendo, estão chamando de carro elétrico. Na verdade, é um drone avantajado para transporte de pessoas. E nessa visão de futuro aí, a gente se acha meio doido para pensar nisso. Quem sabe futuramente. Muito legal. Gente, você já tinha encerrado as avaliações, as dúvidas, isso tudo, a gente já pode passar para o próximo. Se vocês já tiverem encerrado a apresentação também. Perfeito. Agradecemos a todos pelos comentários. Agradeço também o convite pela participação e lembrando que Santos Dumont errou bastante até acertar, né? É verdade. Eu não queria ser tão pretensioso nos comparando a Santos Dumont. Mas Edson também errou bastante, então... Como brasileiros que não desistimos nunca, Santos Dumont realmente fez várias tentativas e erros. No meu TCC Engenharia Mecânica também tive problema. Nas primeiras horas não funcionava, mas deu sorte de funcionar no finalzinho, que a hora que chegou os avaliadores. Faz parte, é isso mesmo. São coisas difíceis de fazer, coisa experimental é complicado. Eu gosto muito quando as pessoas falam, e a exposição de vocês, que vocês colocaram para a gente aonde vocês erraram, o que faltou, o que impediu, qual foi o defeito. É uma consciência do trabalho. Não é você esconder, não é você maquiar o projeto. É você dizer, pesquisa isso. Você faz uma pesquisa, você está fazendo uma pesquisa, você não sabe se a pesquisa vai dar certo ou vai dar errado. Porque se você já souber que ela vai dar certo, não é pesquisa. Você está copiando de alguém. Então, vocês foram muito assim seguros em dizer que não deu certo e por que não deu certo. Então, para mim, deu certo. Muito obrigado. Permitam que eu
passe uma mensagem final. Eu li aqui agora da nossa integrante, Luanda, mandou mensagem pelo chat agradecendo a todos que estiveram aqui para participar, para assistir. Obrigado a todos mais uma vez, de viva voz aí. Tudo de bom para todos. Obrigada também. Até mais. Posso iniciar a apresentação? Pode sim. Pode começar. Tá bom. Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Patrick e hoje eu irei falar sobre tecnologia assistiva e responsabilidade social. Bom, meus colegas de grupo são a Maria Eduarda, o Lucas Pereira, Kaique Estevão e Ingrid Cardoso. Nós tivemos como coordenadores a professora Patrícia, o professor Fernando, a professora Jusileia, a professora Betânia e o Igor. Bom, o que é tecnologia assistiva? Antes de tudo, tecnologia assistiva possui TA como sigla. Ele é um termo utilizado para identificar todo recurso que contribua para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência. E para reforçar a ideia de tecnologia assistiva, trouxemos uma frase dita por Maripat Radabalg, que é ex-diretora do Centro Nacional de Apoio para Pessoas com Deficiência, e ela enunciou o seguinte em 1993. Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Bom, como tecnologia assistiva é um assunto muito amplo, ele é dividido em categorias de acordo com as suas demandas necessárias. Duas dessas categorias são essas que estão aí no slide, a de auxílio para a vida diária e a recreação e desporto. Inclusive, o nosso projeto se enquadra nessa última categoria. A categoria de auxílio para a vida diária consiste em materiais e recursos que garantem a independência do usuário em tarefas rotineiras. Por exemplo, na alimentação, na higiene, ou seja, para almoçar, jantar, tomar um banho. Já a categoria de recreação e desporto representa a utilização de brinquedos, instrumentos musicais e jogos adaptados para pessoas que possuem deficiência. Só que, para aplicarmos a tecnologia assistiva, precisamos ter alguns ideias em mente. Um deles é a sustentabilidade, que relaciona aspectos de responsabilidade social, ambiental e econômico. Busca suprir as considerações do que é fundamental para a preservação da vida, com qualidade, inclusão, responsabilidade, utilização adequada de recursos naturais e preservação dos direitos sociais, família e humanidade. Logo, para que a sustentabilidade seja alcançada, é necessário um equilíbrio entre os aspectos sociais, ambientais e econômicos, como mostrados aí no slide. Agora eu passo a fala para a Maria. Ela explicará um pouco melhor sobre esses aspectos sociais. Entrando no âmbito de responsabilidade social, essa tem o objetivo principal de contribuir para uma sociedade mais justa, onde qualquer indivíduo pode e deve praticar ações voluntárias, pensando no bem-estar do próximo. Ter a consciência de que qualquer cidadão pode transformar uma realidade. De forma voluntária, pessoas e empresas devem promover o bem-estar do ser humano, proporcionando cada vez mais inclusão de todos a tecnologia, segurança, moradia e saúde. Uma forma de agir visando uma sociedade mais igualitária. Pode ser realizada por qualquer indivíduo que procura praticar o bem, pensando no próximo.
Por sua vez, a mesma não é um atributo apenas de um indivíduo, mas sim um conjunto de condições criadas pelo ambiente social. E para solucionar esse problema, requer uma ação social e é da responsabilidade coletiva da sociedade fazer as modificações ambientais necessárias para a inclusão dos grupos minoritários. Mas nós sabemos que nenhuma ação social acontece sem antes ter uma atitude solo. A mudança pode começar com a gente, e por isso decidimos pesquisar sobre a TA. Mas onde a tecnologia assistiva se encaixa na responsabilidade social? A tecnologia assistiva é a união dos recursos tecnológicos com a inclusão. Utilizamos o conhecimento com a intenção de se incluir de forma mais justa quem possui dificuldades. Com os recursos tecnológicos, podemos diminuir essa exclusão dos grupos minoritários. Como exemplo, eu posso citar itens já criados, como as próteses para pessoas que perderam um membro do corpo, as cadeiras de rodas motorizadas e dispositivos que escreve para pessoas com deficiência visual, quadros e exposições, geralmente tem em museu. E podemos também citar a nossa pesquisa. Montamos um carrinho para adaptar brinquedos à pilha, pensando naquelas crianças que possuem deficiência e não têm o pleno controle de seus movimentos, para que possam brincar e ter um carrinho que seja possível ligar com facilidade. Ele funciona enquanto o botão estiver acionado e quando o botão é solto, ele para. Portanto, ainda ajuda na criança a percepção da ação e reação. Nós utilizamos os seguintes materiais para a construção: um carrinho a pilha, um cabo de 2 vias, tubo de MM, ferro de solda e estanho para realizar as ligações, um conector P2, um botão e um plug de entrada P2. O acionador que fizemos, de certa maneira, tem um preço muito reduzido ao comparar com o mercado. Um acionador nesse estilo tem um preço na internet na casa dos R$1.000, impossibilitando para a família mais pobre sua aquisição. No entanto, contando com o ferro de solda, gastamos cerca de R$80. Seu custo não é tão alto quanto os que são vendidos, e seu processo de montagem não é complicado. Portanto, não necessita de conhecimentos profundos de eletrônica para construir. Falando um pouco sobre o nosso processo de montagem, eu disse que ele é bem fácil. Primeiramente, a gente abriu o carrinho e ligamos um jack P2 com a bateria, para que assim funcione como nosso interruptor. Depois, montamos um acionador ligando uma botoeira ao plug P2. Ao ligar o acionador direto no jack, o brinquedo irá funcionar enquanto o botão estiver pressionado. No próximo slide, ele mostrar um videozinho dele em funcionamento. No vídeo ao lado, eu ligo com o meu dedo, mas há outras, como por exemplo, pressionar no chão. Eu acho que o vídeo não está carregando, mas tudo bem. Esse mesmo acionador criado não necessariamente precisa ser usado apenas em brinquedos. Ele pode ser utilizado em diversas adaptações, como por exemplo, para ligar aparelhos eletrônicos como ventiladores. Apenas seria necessário ligar um selo no botão, para que quando o botão for ligado, o aparelho continue em funcionamento. Nós decidimos montar a base da botoeira com material reutilizado, e foi uma caixinha de MM, assim como poderia ser uma caixinha de remédio ou fixá-la em uma base de madeira, pensando naquelas pessoas que não conseguem produzir de segurar. Tudo depende da necessidade física. Como demonstramos em nosso projeto, é de suma importância a elaboração de projetos tecnológicos comprometidos com a inclusão dos PCDs, pessoas com deficiências. Esperamos que possa servir de inspiração para outras pessoas desenvolverem outros projetos visando o avanço tecnológico e a questão social. Tendo em vista, doaremos um modelo dos carrinhos apresentados assim que as atividades presenciais voltarem, visando fazer a diferença e a alegria de uma criança, nem que seja em apenas alguma família. E assim, eu agradeço a atenção de todos e finalizo a nossa apresentação.
Ih, travou. Pode começar a falar? Caso tenha alguma dúvida, é só falar. Eu gostei bastante da apresentação. O tema do meu TCC foi de um exoesqueleto para mobilidade de pessoas com o tipo de deficiência, né? E a maioria das ideias das empresas ou de projetos pensa muito mais no pessoal adulto, né? Ou então pessoal mais de idade, né? Que tem algum problema de mobilidade, né? Mas a forma que vocês pensou, né, no desenvolvimento da criança, do adolescente, é algo que, assim, que poucas pessoas tendem a pensar nisso, né, para ajudar no desenvolvimento dela como criança, de conhecer o mundo, de brincar, e eu gostei muito da iniciativa, da ideia. Poucas pessoas pensam mais para essa área, né, questão também de pedagógica, né, desenvolvimento da criança e do adolescente. Eu realmente gostei muito da ideia e que isso possa trazer mais outras ideias, outros projetos voltados a essa área. Eu gostei bastante mesmo. Não se vê muito isso, e acho que as pessoas deveriam pensar mais também por esse lado, né? Não só tanto o adulto, o idoso, mas também na questão do desenvolvimento da criança e do adolescente. Ai, desculpa, é porque minha internet tá meio lenta. Mas eu agradeço e realmente pensamos nisso, porque quando a gente pensa em inclusão, pensa mais de uma forma geral das pessoas na sociedade e locais. Mas também é necessária a inclusão no ambiente escolar. Quantas crianças são excluídas por não conseguir brincar com certos brinquedos e coisas assim. Tem mais dúvidas, pessoal? Mais algum comentário? Tranquilo, Lucas. Parabéns aí. Patrick, né? Isso. Parabéns aí pelo trabalho aí. Obrigado.
Exatamente, sem maiores dúvidas, parabéns pelo trabalho mesmo, por esse outro enfoque, né? Quando a gente vê esse tipo de projeto, a gente já imagina que vai vir algum tipo de adaptação, né? Locomoção, ou maneiras mais comuns, a gente não imagina esse tipo, né? De ponto de vista. Muito interessante mesmo, ninguém normalmente pensa nessa parte do desenvolvimento, né? Somente infantil da criança. Parabéns mesmo. Show de bola. Espero agora ver num próximo evento, né? A sequência, as próximas ideias de vocês. Muito obrigado. Agradeço por mim pelo grupo. Eu agradeço ao senhor, ao Irã e ao Hudson e aos outros por terem participado. Se não tiverem mais dúvidas, nada parecido, pode ir o próximo projeto. O próximo projeto é o 073, que é, acho que de porta com leitor biométrico. Os apresentadores se encontram já? Boa tarde, podem me ouvir? Ok. Pode sim. Boa tarde, amigos. Bom, nosso primeiro projeto, o primeiro que eu apresentarei dos 4, é sobre esse projeto da lei. Eu, infelizmente, preciso informar que esse projeto foi cancelado porque eu comprei o sensor biométrico que foi comprado não estava funcionando, então meio que de improviso, eu tentei comprar um sensor touch capacitivo para tentar abrir uma porta com um toque, porém, infelizmente, esse sensor também quebrou. Então, eu gostaria de pedir para podermos passar para o próximo projeto, que trata-se de uma luz noturna. Não tem como apresentar somente a apresentação, slide, que é a ideia do projeto também conta bastante. Sim, mas o slide não está pronto, infelizmente. Ah, sim. Eu tive que cancelar. Então, queria passar para o da luz noturna. Eu posso começar a compartilhar? Perfeito. Bom, vou compartilhar a tela aqui. Perfeito. Podem ver minha tela? A janela está sendo compartilhada? Perfeito. Bom, esse projeto chama-se Luz Noturna Automática. Ele tem um objetivo simples: evitar acidentes. Muitos acidentes acontecem em locais com baixa iluminação, locais que teoricamente deveriam manter uma luminosidade baixa, como, por exemplo, cinemas, o quarto de alguém no momento que a pessoa vai dormir, porém isso acaba gerando certos acidentes. Bom, o projeto tem um funcionamento relativamente simples, que trata-se da seguinte forma. Funcionamento é:
O equipamento é colocado embaixo da cama do usuário ou no teto de seu quarto. A partir do horário de 8h30, ele interpreta como horário de sono do usuário. Então é ativado o sensor de presença PIR. Inclusive, acho que seria bom eu pegar o sensor, né? Um segundinho. O equipamento consta desmontado nesse exato momento, ok? Mas eu vou mostrar o sensor porque é bom explicar como funciona. Mas continuando falando enquanto isso, caso esse sensor detecte o movimento, ele inicialmente ignora, mas ele entra em uma nova zona da programação, onde ele começa a contar o tempo deste movimento. Caso esse movimento seja identificado por um tempo maior do que 3.000 milésimos, ou 3 segundos, ele ativa a lâmpada de balizamento. Ou seja, não é uma lâmpada com a ideia de fazer o local ficar claro, apenas de dar a mínima condição de vista para os seres ali presentes. Este é o sensor apresentado. Esse sensor funciona através de infravermelho, pois recebe as frequências do calor humano. Muito bem. Passando aqui para o próximo slide. Esse sensor funciona da seguinte forma. Aqui nessa figura nós podemos ver que ele tem essa lente, e a lente tem um LED detector de luz infravermelho. Infravermelho é uma frequência abaixo da frequência do espectro visível humano, abaixo da frequência da cor vermelha. Como podem ver, o corpo humano ele emite, na maioria, esse calor, essa radiação na parte do peitoral do indivíduo. Quando o sensor recebe esse dado, ele tem essa forma de saída, onde ele é ligado. Aqui é a forma do terra. E aqui, esse out é uma saída que emite um sinal, caso ele perceba essa movimentação. Bom, aqui nós também temos o circuito. Como podem ver, tem uma bateria. Trata-se de um switch, que alterna o caminho que ele passará por resistores. Em um caminho ele passará por um resistor, no outro por outro resistor. Qual é o motivo disso? É a terceira condição aqui. A luz é acesa de forma leve, inicialmente. Porém, caso a luminosidade, a movimentação continue sendo captada, o switch mudará de estado para reduzir a resistência elétrica e, consequentemente, aumentar a luminosidade, assim aumentando a quantidade de lúmenes captados por nós. Bom, este é o nosso primeiro projeto a apresentar, nosso segundo, para ser sincero, né? Porque o primeiro teve de ser cancelado. E agora eu terei de ir para o projeto do polígrafo, correto? Posso ir direto? Ou alguém tem alguma dúvida? Ok. Eu irei diretamente para o projeto do polígrafo, correto? Um outro projeto na frente, mas já que você já está apresentando, acho que pode passar você primeiro. Qual o projeto? Qual é o projeto? É lâmpada noturna. O lâmpada noturna eu acabei de... Eu acabei de solicitar a lâmpada noturna. Ai, desculpa. Então pode sim. Gostaria de fazer um comentário. Eu gostei bastante do projeto por causa da questão de segurança, né? Também, como já tinha falado, trabalhei também como na área de segurança do trabalho e, sem ser fora do ambiente de trabalho, o local que mais acontece acidente é dentro de casa, né? Às vezes, poucas pessoas sabem disso, mas o local que mais acontece acidente, às vezes, é até mesmo dentro de casa. E essa questão de acender a luz quando está à noite, para a pessoa levantar tal, é muito importante, que às vezes ela pode tropeçar, bater a cabeça em algum lugar. E é uma área que vem crescendo bastante, essa questão de segurança residencial, também, principalmente para pessoas idosas, né? Tem ali problema de locomoção e de ter que chegar até o local para acender a luz, já está com as vistas fracas, né? Então, é um projeto realmente muito importante para a sociedade. Só esse comentário mesmo. Muito obrigado, viu? Rumores de que eu fiz esse projeto pensando em mim mesmo, né? Para evitar acidentes caseiros frequentes de uma pessoa desleixada. Bom, posso partir para o próximo, então? Ok.
Segundinho. Bom, o próximo projeto trata-se de um polígrafo caseiro. Eu gostaria de deixar claro que o nome polígrafo não está em seu sentido literal. Gostaria de explicar. O polígrafo é um equipamento que foi muito usado para investigações. Ele traça sinais humanos, sinais corporais, como a temperatura, como suor, como batimento cardíaco, como contrações musculares, para identificar sinais de medo em um indivíduo, o que provavelmente identificaria caso ele pudesse estar mentindo em um certo instante. Porém, esse projeto tem diversas aplicações. Esse projeto trata-se principalmente do sensor que é usado, que, diga-se de passagem, é um sensor que já existe no mercado, porém, nesse caso, foi feito à mão, porque é um projeto simples, é um sensor simples, perdão, e eu gostaria de deixar isso bem claro. Bom, passando aqui, explicando como funciona, de certa forma, o circuito. O usuário precisa inserir o seu dedo no medidor de batimento. Eu vou pegar aqui o sensor em específico, é esse aqui, onde nós precisamos apenas colocar o nosso dedo entre este LED emissor de infravermelho e este LED receptor de infravermelho. É emitido um feixe luminoso em frequência abaixo do espectro visível, o infravermelho, e esse feixe é recebido. Porém, uma quantidade de luz será emitida. Outra quantidade, uma quantidade menor, será recebida. A partir dessa variação de quanta luz foi recebida, a gente pode calcular quantos fótons não, porque fóton seria a partícula, mas quantos lumens, quantas unidades de luz deixaram de ser recebidas, pois colidiram com uma partícula de sangue humano. O sangue é em seu dedo. A partir dessa quantidade de sangue, ele vai traçando um gráfico, e a partir desse gráfico, nós podemos identificar os pulsos, a partir dos momentos onde a quantidade de sangue, a concentração sanguínea aumenta ou reduz. Essas variações são destacadas para poder mostrar momentos de possível medo ou tensão. Gostaria de deixar claro novamente que esse projeto é um polígrafo, porém pode ser usado também com outras aplicações. Por exemplo, aplicações no meio esportivo, como pessoa que corre, aplicações no meio médico, não no meio médico no sentido hospitalar, no sentido algo relacionado a hospitais, mas no meio médico, por exemplo, você quer medir seu próprio batimento cardíaco em uma situação, você quer ver sua pressão, por exemplo. Bom, aqui eu explico o funcionamento da medição, que foi o que eu falei antes, né? A partir da diferença entre fótons recebidos e fótons emitidos, a gente calcula a quantidade de fótons que não foram recebidos, pois colidiram com partículas sanguíneas. A partir disso é calculada a concentração de sangue no dedo do usuário, e a partir dos picos nessa concentração, a gente consegue detectar a pulsação sanguínea. Aqui tem uma foto do nosso sensor. Aqui é uma foto de um dos espectros, que foi esse espectro da internet, é um espectro de pulsação sanguínea. E aqui nós temos um gráfico que foi feito por este polígrafo, que mostra um momento de tensão. Esse teste foi feito de forma caseira, mas o que a gente fez foi basicamente expor o usuário, que foi um de nós do grupo, a uma situação de desconforto. É um dos nossos participantes, que eu não vou falar o nome para não expor, que tem uma certa aversão a insetos. Bom, por motivos de ética, não vou estar explicando o que a gente fez. Brincadeira. E aqui a plotagem gráfica, mais uma foto Anderson, do sensor, com licença. uma foto da plotagem. Oi. Esse trabalho você preparou slide também? Eu estou compartilhando o slide. Porque não está compartilhando, não. Sério? Eu vou ter que fazer tudo de novo? Não, eu Perdão, acho gente. que Pode só passar o slide, a passa explicação que que você já fez, tinha é só passar as imagens. Que eu não estava compartilhando, perdão. Bom, aqui o slide inicial. O slide que fala do funcionamento da questão que eu explico. O slide que mostra o espectro no momento de tensão do indivíduo, da pulsação. Vocês veem um aumento,
da concentração sanguínea. E aqui a plotagem como ela está sendo feita no equipamento. A primeira e a quarta foto foram tiradas oficialmente deste polígrafo, oficialmente do leitor gráfico. Porém, a segunda foi tirada da internet de como era o sensor que a gente construiu, Ainda né, não tá a nossa aparecendo, inspiração. não sei se é só E a pra quarta mim. foto Para mim também ainda não apareceu. um segundo. Eu aperto em compartilhar com... Peraí, eu vou por tela, então. Tá indo agora? Gente, perdão de verdade por isso, tá? Perdão por essa dificuldade. Bom, espero que agora vocês estejam vendo. Conseguem ver o slide? Anderson, espera um pouquinho, porque eu acho que está demorando a carregar. Agora eu acho que está indo. Entendi. Mas tem gente que já está aparecendo o slide? Para alguém já está aparecendo? Tá carregando ainda aqui. É porque alguém falou no chat que estava aparecendo. Tudo bem, eu vou desligar a câmera. Alguém falou no chat que estava aparecendo. Kaique Silva. Sumiu ou apareceu de novo? Carregando. Amigos, eu gostaria de perguntar, então, opinião. Vocês acham que seria melhor, então, eu printar os slides e mandar? Se for o caso? Conseguindo me ouvir? Se você não conseguir apresentar mesmo, acho que é uma opção, mas ainda dá para esperar um pouquinho. Tudo bem. Vocês acham mais recomendável apresentar por janela ou por tela? Talvez o problema seja isso. A minha apresentação do projeto da Luz apareceu? Reunião mais cedo que não estava, o apresentador não estava conseguindo também. Entendo. Mais uma coisa, a apresentação da luz noturna funcionou? Ela apareceu? Ou também não? Sim, funcionou. Perfeito. Então. Me avisei quando a do polígrafo apareceu. Comecei a compartilhar agora por janela. Para mim já está aparecendo agora. Apareceu. Apareceu? Ok. Eu vou passar rápido, já que eu já citei tudo. Esse aqui é só o primeiro slide. O segundo, eu explico esse funcionamento, de que você insere o seu dedo, ele, por meio dessa questão do feixe luminoso que é recebido, ele calcula a sua pulsação e ele destaca as pulsações. Aqui, está aparecendo ainda? Tá sim. Mas ainda está no primeiro. Aqui temos uma foto. Ainda está no primeiro. Está na tela de funcionamento. Isso, funcionamento. Funcionamento não está em funcionamento da medição, né? Agora porque eu estou no funcionamento da medição. Agora está, perfeito. Então, bom, nessa primeira foto nós temos o sensor, usou como inspiração, mas não é um sensor, a palavra certa seria módulo, um módulo de medição. A segunda foto é um espectro de batimento cardíaco. E a terceira foto foi uma foto feita pelo polígrafo de um momento de tensão que a gente simplesmente começou a colocar um de nós em um momento de tensão básica, simples, para mostrar como que qualquer situaçãozinha a pessoa já tem a frequência cardíaca aumentada. Agora, por que isso é demonstrado? Porque o polígrafo, foi feito um estudo sobre o polígrafo não é tão usado hoje em dia. Por quê? Porque o polígrafo possui uma falha de que algumas pessoas possuem esses sinais de aumento de pulsação, aumento de temperatura corporal, qualquer tipo até de expressão, microexpressão facial, sem realmente estar mentindo, apenas por momentos de tensão. Então, o polígrafo é uma tecnologia pouco usada hoje em dia.
Bom, continuando, vou passar aqui o slide. Me digam quando vai ser para vocês. Já está aparecendo? Para mim ainda está na mesma página. No funcionamento da medição. Eu estou na plotagem gráfica. Aí, Quando for para a aqui, plotagem para gráfica, mim, me tá avisem, por favor. no funcionamento da medição. Tudo bem. Só me avisa quando for. E para a próxima apresentação, eu vou fazer por foto mesmo. Só um momento que tem que ligar a câmera, mas enfim. Tá bom, tudo bem. Ainda não Se foi? para alguém for, já avisa no chat, porque para mim ainda não foi, não. Sim. Anderson, pode ser alguma. Tem muita coisa aberta na foi. tua máquina aí. Agora foi. Agora foi. Foi? Perfeito. Bom, esse daqui é o último slide, onde eu comparo uma outra foto gerada pelo polígrafo. Um momento normal, como vocês podem ver, sem nenhum tipo de estímulo, já há variações na pulsação e na concentração sanguínea, o que significa que esse método é um método com eficácia contestável, eu diria. Porque esse trabalho que nós estamos fazendo não é só sobre a criação de um equipamento capaz de medir a pulsação, mas também um estudo sobre o funcionamento de um polígrafo. Ok? Posso passar para a próxima? Me avisem quando o último slide aparecer, ok? Na verdade, é esse que eu fui agora que é o último. O possível impacto do projeto. Apareceu. Apareceu? Perfeito. Bom, eu cito aqui qual que é o impacto desse projeto na sociedade. Bom, esse método de medição por infravermelho é um método relativamente novo em termos de tecnologia, né? Porque qualquer coisa que não é feita, digamos, há 5 anos é uma coisa nova na tecnologia. E esse método sofre cada vez mais barateamento, levando em conta que essas formas de iluminação LED, emissor, receptor, são extremamente baratas. Então, fazendo equipamentos assim, nós iríamos baratear os equipamentos que são usados hoje em dia. Isso poderia causar... nós poderíamos fazer mais equipamentos, não faltariam esses equipamentos na sociedade, haveria barateamento não só para a produção, mas também para a compra. E, como eu disse, ele pode ser aplicado tanto no meio esportivo, tanto nos cuidados pessoais corriqueiros e tanto um pouco no meio hospitalar. Tudo bem? Posso passar para o próximo? Pode sim. Perfeito. Eu vou deixar de compartilhar, porque, bom, não está funcionando compartilhar. Aparentemente deve ser algum problema de internet. Então eu vou mandando slide por slide falando. Peço perdão pelo inconveniente, mas é a única escolha que eu tenho na situação atual. Avisem-me quando a primeira imagem for recebida, ok? O do primeiro slide. Ainda não foi, não. Mas... Foi. Foi, perfeito. Se os participantes puderem olhar a imagem enquanto eu falo, eu agradeceria porque facilita a compreensão. Bom, explicando como funciona. Há um sensor que identifica as chamas
a partir de ondas eletromagnéticas em infravermelho. Há uma placa Wi-Fi gerada por um receptor ESP8266. Detalhe que esse projeto foi feito usando Arduino. E essa placa Wi-Fi cria um ponto de acesso móvel. Esse ponto de acesso é parecido com o Wi-Fi, porém ele só funciona para a rede LAN, não para outras redes como funciona o Wi-Fi. O que significa que ele funciona para a rede LAN? Este aparelho está conectado na rede e você pode se conectar na rede. Então você pode fazer uma comunicação local com esse aparelho. O que isso significa? Isso é extremamente útil, pois esse projeto é um projeto local, um projeto que, se nós fizéssemos na internet, haveria um risco de invasão, um risco de sabotamento, mas usando redes locais para monitorar espaços definidos, como, por exemplo, um laboratório, um tipo de... até uma escola, usando esse tipo de rede, há um risco de invasão mínimo e além de uma velocidade de informação imensa. Bom, essa placa envia os dados sobre o estado do ambiente para uma página local, como eu falei, rede LAN, rede local, armazenada da porta 192.68.4.1 do ponto de acesso. Esse tipo de porta pode ser acessada pelo seu navegador, pelo celular, pelo computador. Basta entrar no navegador e digitar isso, que você acessa essa porta do seu ponto de acesso. Quando é detectada a presença de chama, a bomba peristáltica é ativada. A bomba peristáltica trata-se de um motor que tem a função de mover água para apagar este incêndio. E o alarme é ativado assim que o sensor, o alarme é ativado assim que ele detectar as chamas. Bom, vou mandar o próximo slide. Um segundinho. Só uma pergunta, ninguém está ouvindo nenhum som no fundo não, né? Porque, caso seja o caso, eu posso fechar as janelas. Ou o som ali. O som tá bom, o som tá bom. Perfeito. Quando receberem a imagem, me avisem, por favor. Bom, enquanto a imagem não carrega, eu vou explicando como funciona a identificação das chamas de forma simples. O sensor possui um LED receptor de luz infravermelho. E quando de qualquer elemento são colocados na chama, excita os elétrons, ou seja, faz com que eles passem para níveis maiores de energia, como foi proposto no modelo atômico de Bohr. Quando eles voltam para esses níveis iniciais, porque eles aumentam o nível e depois reduzem, eles liberam energia na forma de luz, de fótons. Só que essa luz liberada tem vários comprimentos de onda, porque são vários fótons. Porém, uma parte dela é em infravermelho. E nós estamos usando este infravermelho para perceber a presença de chamas. Então, caso uma quantidade significativa de luz na frequência entre 8 vezes 10 elevado a 11 e 3 vezes 10 elevado a 14, vai haver uma saída de alto nível para indicar essa presença de chamas. Essa saída de alto nível não só vai ativar a bomba peristáltica, quanto também vai ativar o alarme. Já receberam a foto, inclusive? Ainda não. Mas aqui para mim não chegou não. Isso deve ser levando em conta a internet. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a eliminação desse incêndio. Como funciona a bomba peristáltica? A bomba peristáltica consiste em um motor dentro de um invólucro
e esse invólucro é ligado a uma mangueira de borracha. Essa bomba é deixada dentro de um recipiente com água, e quando ela é ativada, ela cria um fluxo para retirar a água do recipiente e levá-lo a outro através dessa mangueira. Agora eu vou mandar uma foto aqui, desse último slide, da bomba peristáltica. Um segundinho. Para compensar o fato de eu estar com essa dificuldade nos slides, eu já deixo claro desde já que assim que eu terminar essa apresentação, a apresentação pelo PowerPoint, eu vou ligar a câmera para mostrar o funcionamento. Ok? Muito bem, agora no último slide falamos sobre o que o projeto evitaria. Temos aqui algumas fotos de alguns incêndios, dos quais um é um incêndio em indústria, o outro é um incêndio do Museu Nacional, e outros dois são incêndios em parques florestais, o que é muito frequente. E por mais que esse seja um equipamento elétrico, esse equipamento pode sim ser aplicado com energia fotovoltaica. Então ele poderia ficar ligado em certos focos de possíveis incêndios e assim começar esse processo de apagar o incêndio antes que ele se alastre muito. Bom, eu mandei todas as imagens aqui, aparentemente vocês vão receber. Posso ligar a câmera para mostrar o funcionamento? Pode sim, sua câmera tá habilitada, né? Só para ter certeza. Ok, qualquer coisa eu habilito aqui, mas acho que tá. Eu te coloquei como apresentador. Creio que sim. Então ela vai estar. Bom, eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Conseguem me ver, pelo menos? Sem estar muito borrada a imagem? Ainda não. Não sei se é só para mim. Avisa quando começar. Falaram no chat que sim, que estão conseguindo ver. Sim. Não, eu não sei se esse sim não foi para alguma coisa anteriormente, não? Porque eu acho pode que esse ser. sim já Eu ainda estava não no tô chat antes. conseguindo. Ou surgiu agora? Eu ainda não tô conseguindo, mas às vezes pode ser a minha internet também. Então, Ana, quando você conseguir, me avisa, por favor. Outra pessoa já respondeu no chat. Enquanto isso, eu tô ligando. Perfeito. A imagem tá ruim? Ou não? A imagem tá como, gente? Por favor. Como é que tá a qualidade da imagem? Espero que ele tá vendo bem o equipamento. Já vai no notebook. Perfeito. Conseguem ver? É muito boa. Muito complicado. Bom, vocês conseguem ver a minha mão aqui? Só para eu saber se tem atraso. Está com latência, entendo. Bom, sendo esse o caso, eu vou mandar uma foto do equipamento. Aqui no chat pelo... sim, posso começar? Perfeito, então. Bom, aqui temos a placa do... Aqui, a bomba peristáltica em um recipiente com água. A mangueira está para esse outro recipiente. E aqui nós temos o sensor que funciona por infravermelho. Conseguiram ver todos esses elementos que eu apontei? Ou está com muito atraso entre a minha câmera e a minha voz? Sim. Perfeito. Bom, o que eu vou fazer é que eu vou induzir uma chama temporária aqui, sem riscos, da seguinte forma. Eu peguei um pedaço de palha de aço, mais conhecida como bombril,
eu vou envolver num pedaço de papel e eu vou induzir um incêndio não, perdão, uma chama através da bateria. Eu vou ligar essa bateria aqui na palha de aço. E vocês vão ver a velocidade com a qual o sensor não só vai identificar, quanto o alarme vai começar a tocar e ele vai transmitir água deste copo para o recipiente. Muito bem. Vou ligar aqui a bateria. Conseguem ver? Vocês estão conseguindo ver as minhas mãos? Eu não botei... Ah! Já começou a tocar, inclusive, porque eu encostei aqui sem querer. Conseguiram... Vocês estão conseguindo ouvir o som? Sim, perfeito. Perfeito que estejam escutando. Perfeito. A bomba funcionou. Também não pode falar. Perdão, gente, é que eu tô aqui com o meu avô do meu lado, né? Aí ele veio perguntar se funcionou. Pô, pode falar também, né? Enfim, mas inclusive deixa eu ver o estado da parede de aço aqui. Deixa eu olhar aqui. Vou só desligar para ele parar de apitar. Vocês conseguem perceber que isso aqui está molhado? Agora, eu vou fazer uma outra demonstração da velocidade disso. Perfeito? Sim, o som parou de apitar porque eu tirei o equipamento da... Ele está ligado no meu outro notebook. E eu tirei ele do outro notebook. Posso fazer mais um teste aqui? Com essa caixa de fósforos e esse fósforo? Todos conseguem ver, né? Por favor, se comuniquem comigo para que eu possa entender qual é a situação. Será que eu caí? Perfeito. Obrigado, Felipe Serafim. Bom, então, carta. Eu vou acender esse fósforo aqui dentro e nós veremos a velocidade com a qual você caiu. Ah, eu vou só esperar. Eu vou só esperar uns segundinhos para que o aluno Gabriel Bezerra possa esperar a minha tela voltar. E também uns segundinhos pelo fato de que toda a água que estava no copo foi embora. Então eu estou esperando meu avô pegar e botar mais água no copo para mim. Como vocês podem ver, eu gosto muito de transparência, de explicar exatamente. Muito bem. Coloquei mais um pouquinho de Pode água. reposicionar a tua câmera. Reposiciona a tua câmera que não dá para ver o... Você consegue ver agora? Com licença, se você puder Tranquilo. adiantar um pouquinho, só porque o horário está meio apertado. Ah, então Posso tudo acender? bem. Posso acender? Ok. Conseguem ouvir o som? Sim. Perfeito, então. Bom, amigos, essa foi a apresentação. Peço perdão pela minha internet. Prometo que amanhã ela vai estar melhor. Eu agradeço a todos pela participação aqui, porque participaram para me ajudar a saber como está a minha internet. Também pela atenção nesse projeto. Agradeço a cooperação de todos. Muito obrigado. Boa tarde.
Se não tiver se tiverem algum comentário, pode fazer agora, alguma dúvida, senão a gente passa já para o próximo. Posso fazer uma pergunta? Pode sim. Então, eu gostaria de perguntar qual a eficiência desse alarme? Depende do que você diz como eficiência. Explica um pouco melhor. O tempo de detecção, isso que eu quis dizer. O tempo de detecção? Uhum. Bom, então, o tempo de detecção é aproximadamente meio segundo. Porém, tem uma coisa que deve ser considerada. Não sei se vocês perceberam, mas a bomba peristáltica, ela não é ativada exatamente no momento da detecção. Há um motivo para tal. Como vocês alguns devem ter pensado, infravermelho é a mesma frequência usada por controles remotos. Perdão. Então, se eu, por exemplo, apontasse um controle remoto e apertasse um botão, teria o risco de ativar o sensor de incêndio. Então, a forma que eu fiz é a seguinte: ele pode até ativar, mas a bomba peristáltica só é ativada se essa luz infravermelha continuar sendo emitida. Foi isso, por exemplo, que aconteceu quando eu incendiei o bombril. Ele detectou na hora, começou a apitar, aí passa um intervalo de aproximadamente 6.500 milissegundos. Eu digo aproximadamente porque também tem a velocidade de processamento da placa que eu estou usando, que é uma Arduino Blackboard Uno. Mas então, respondendo a sua pergunta, Lucas Tediador, a velocidade de detecção é aproximadamente meio segundo e a velocidade para que comece a tentar combater esse incêndio é somando 7 segundos aproximadamente. Isso é uma medida de segurança para que ele não seja ativado sem motivo, banalmente. Mais alguma dúvida? Entendi, muito interessante. Bem rápido, né? O alarme, bem eficiente. Anderson, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao polígrafo. Perfeito, diga. Então, você usou a serial do Arduino para monitorar os batimentos, foi isso? Eu usei o quê? Sim, a serial. Porém, não é o monitor serial, é o plotter serial, que basicamente ele pega os valores e faz um gráfico daqueles valores. Aí monitora em tempo real, não é isso? Ou você armazena em algum lugar? Exatamente. Não, os valores são armazenados. São armazenados? Sim. São armazenados como? Assim, como arquivo, é isso? Como arquivo, exatamente. Eu não uso como ponto .xt, apenas por questão de preferência, eu coloco como ponto .data, mas isso é uma aplicação que não é do próprio Arduino, mas usando certas extensões do Arduino como bibliotecas, é uma coisa que é possível você fazer, que os valores sejam deixados em um documento, para depois análise. Ah, entendi. Correto. Ok, obrigado. Okay? Nada. Então, gente, se não tiver mais nenhum comentário, a gente pode passar para o próximo grupo e eu vou estar também disponibilizando a lista de presença. Aí, todo mundo que estiver presente na reunião é bom preencher para poder pegar o certificado de presença, que vai direto para o e-mail que você cadastrar. Opa, boa tarde. Posso começar já? Pode sim. Tá, ok. Deixa eu compartilhar aqui. Está dando para ver aí? Tá tudo carregando de boa? Tá sim, tá sim. Tá, ok. Deixa eu começar aqui então. Boa tarde a todos. Meu nome é João Pedro Pereira Peixoto. Hoje eu vou falar sobre o projeto, fabricação e montagem
do módulo principal de plataforma de pesquisa do tipo câmara limpa. É notável que os microdispositivos são utilizados em diversas João, áreas. com licença. Aham. O slide fica em branco mesmo, porque aqui tá em branco e tá escrito resumo apenas. Vê Isso se mesmo. carregou. Não, Ainda não. não carregou? Não, o slide carregou, mas tá em branco e escrito resumo. Aí é isso mesmo? Tem. Os tópicos não estão aparecendo? Eu coloquei aqui os tópicos. Espera, deixa eu voltar ao slide. Os tópicos não estão aparecendo, não. Não sei se é só pra mim também. Se alguém no chat puder responder ou algo assim. Deixa eu tentar de novo. Pra mim tá aparecendo. Estão aparecendo os tópicos? Pra mim está. Uhum. Então tudo certo. Uhum. Tá. Pode continuar, então. Uhum. Claro. Bom, é notável que os microdispositivos são utilizados em diversas áreas como medicina, aviação, comunicação, entre outras. Para manuseá-los é preciso uma sala limpa, porque as partículas minúsculas como vírus, bactérias, poeira atmosférica ou outros podem acabar sujando e danificando o funcionamento destes dispositivos. Então, através do software de modelagem 3D Inventor, esse projeto pode ajudar no processo de fabricação da câmara limpa, que tem como objetivo o manuseio destes microdispositivos da mesma maneira que uma sala limpa, porém com baixo custo. Como vocês podem ver aí que eu anotei, tudo projetado pelo Inventor, os componentes foram projetados em função de ergonomia e boa durabilidade na câmara também. Para se manusear microdispositivos é necessário a sala limpa. Porém, uma sala limpa requer um grande espaço, alto grau de limpeza e um gasto enorme de dinheiro. Por isso, para trabalhar com os microdispositivos, o grupo de pesquisa em ciências térmicas em micro e macro escala do Cefet-AJ começou o desenvolvimento desta câmara limpa. A câmara, por sua vez, consiste em um equipamento por onde poderão ser manuseados estes microdispositivos da mesma maneira que seriam em uma sala limpa, mantendo o mesmo grau de limpeza classe 5 ISO 100, segundo a norma ABNT NBR 146441. Opa, travou aqui um pouco o slide. Para a montagem da câmara foi utilizado o aço inoxidável 304L, em função de sua alta rigidez, e para que seja possível ver de forma nítida os microdispositivos sendo manuseados de dentro da câmara, foi utilizado policarbonato compacto cristal. Ambos os materiais também foram escolhidos por também proporcionarem resistência ao equipamento. Aqui vocês podem ver, né, os desenhos dos componentes feitos pelo Inventor. E através do Inventor eles foram feitos esses desenhos conceituais, ilustrando diferentes ângulos de todas as peças. A câmara contém 1.200 milímetros de comprimento, 600 milímetros de altura e 600 milímetros de largura. A montagem aqui realizada pelo Inventor, né? Vocês podem ver que a câmera montada no software, a estrutura foi projetada para ter espaço livre sob a bancada para alojar os sistemas de ventilação, aspiração e ar-condicionado, evitando o contato direto com a estrutura principal, assim evitando vibrações na câmara. Pode-se perceber também que há 2 furos na parte frontal da câmara, por onde um pesquisador irá colocar a mão em luvas acopladas nesses furos e manusear os microdispositivos, podendo utilizar a câmara para a manufatura de dispositivos, montagem de componentes e testes de dispositivos. A câmara foi montada tendo como base, como eu disse antes, ser ergonômica, resistente e transparente. Bom, os próximos passos. Devido à pandemia, a câmara, a montagem dela foi um pouco atrasada e tanto o corpo da câmara quanto o sistema de filtragem de ar ainda estão em desenvolvimento e processo de fabricação. Logo após a montagem do corpo da câmara, iremos acoplar o sistema de filtragem de ar.
Bom, agradecimentos. Muito obrigado por todos que acompanharam por aqui. A apresentação é um pouco mais curta. Agradeço o Cefet e a FAPERJ pela bolsa e pela possibilidade de participar nesse projeto. Nesses últimos slides, vocês também vão ter o e-mail para contato meu e de meus orientadores. Muito obrigado e, novamente, boa tarde a todos. Alguma pergunta? Mas seria comentário mesmo. Gostei bastante do projeto, até questão da norma, né? Entrando com questão de norma de qualidade, de fabricação, é muito importante. Gostei também por ser um projeto, um design compacto, pode ser mover de locais de bastante facilidade. Ela é para mexer em circuitos eletrônicos, é isso? Sim, microdispositivos. Com luva e tudo. Eu trabalhei já com eletrônica e é muito importante. A poeira, a sujeira, ela acaba queimando os componentes, dando curto ou até a mão, o contato da mão. E eu gostei bastante da questão da luva integrada com a questão da limpeza do ar. É muito bom mesmo. E como os circuitos são pequenos, não precisa ser algo muito grande, né? Como você viu, uma ideia simples, apesar do equipamento ser um complexo, né? Que tem que filtrar o ar e tudo. Mas a maioria das empresas tende a complicar, né? Para que filtrar um ar grande de uma área fabril toda, se você pode somente ali, né? Isso são ideias assim, aí a pessoa fala, nossa, a ideia é simples. Não é que é simples, até alguém pensar nisso, né? Depois que o outro pensou, é simples, não é, né? O pensamento inicial foi muito bom, gostei bastante. E a área de chips está crescendo muito em todo o mundo, a gente está até com problemas de fornecimento de chip com Taiwan, China, Estados Unidos. Também uma área que eu queria dar uma ideia também para você, talvez no próximo projeto, seria a questão de fabricação de chip, as máquinas e a forma de refrigerar essa fabricação utiliza muita água. Taiwan teve um problema de seca e não conseguiu fabricar esse chip utilizando água. Uma ideia seria boa, outro tipo de refrigeração, ou por ar, ou algum outro fluido que não prejudique, né? Essa área de chip é muito promissora, eu gostei bastante do tema, é bem atual. Só isso que eu queria realmente comentar. Eu gostei bastante mesmo. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, só falar. Ok, certo. Posso encerrar aqui o compartilhamento? Pode sim. Beleza, obrigado. Nada, obrigada a você. E parabéns pelo projeto. Se não tiverem mais nenhum comentário, pode começar o próximo grupo. Certo. Eu vou apresentar aqui o projeto. Um segundo. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Tá dando para ver sim. Certo. Deixa eu só ligar minha câmera. Vocês conseguem me ver direitinho? Perfeito, muito bem. Então, vamos começar a apresentação. Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui. E vamos começar, né? Bom, hoje eu vou apresentar para vocês o aplicativo para quebrar hash. Tá? E aqui vocês vão entender exatamente o que é uma hash, qual é a importância da hash e por que um aplicativo para quebrar hash é uma coisa muito preocupante. Tá? Vamos lá. Primeiro, a comunicação ela é central ao modo de vida do computador. Tá? Assim como a comunicação é muito importante para a gente, o computador também precisa se comunicar de formas diferentes, claro, com servidores, com outros computadores, com roteadores, enfim. É a comunicação usual. Quando duas pessoas se comunicam, muitas vezes é necessário que se comprove a identidade. Então, para você comprovar a identidade, para entrar num evento, enfim, várias ocasiões diferentes é necessário que você mostre ali sua identidade, tá? E ali sua identidade vai ser anotada e, às vezes, se for por um oficial da lei, alguma coisa do tipo, ela pode até ser validada, tá?
A mesma coisa acontece com o computador. Quando dois computadores se comunicam, a identidade que eles apresentam é a hash. Por isso eu coloquei essa carteirinha com um hashtag. É a hash. A hash é como se fosse a identidade dos computadores. Então, para verificar a validade de um determinado servidor, eu preciso apresentar a minha identidade para o computador com o qual eu vou me comunicar. Por que isso? Vamos supor que o servidor, na verdade, seja um ladrão de dados. Ele está ali para pegar os seus dados e ficar com eles para si. Quando ele for mostrar a hash dele, se não bater com as hashes que estão disponíveis no servidor geral, o que vai acabar acontecendo é que a hash vai ser invalidada, tá? E vocês vão entender por que a hash é uma identidade confiável. Vamos lá. As hashes, elas são essenciais na nossa segurança justamente por conta disso. Elas verificam a identidade de um computador. Não só isso, como as hashes também são utilizadas para guardar senhas. Então, vocês imaginam, as senhas do Google, as senhas do Teams, as senhas de todos os programas que vocês utilizam são guardadas em hash, porque elas são mais seguras do que apenas guardar a senha em texto, né, normal. Porque aí, senão, se um hacker atacar, ele vai conseguir pegar todas aquelas senhas e usar contra você. Mas o que exatamente é uma hash? Bom, basicamente, uma hash é uma função matemática que pega um número qualquer de dados, então pode ser desde 1 GB a 50 GB, e transforma tudo isso em uma hash, tá? Que é um texto pequeno, no caso, geralmente hexadecimal, tá? Não é um texto, então é hexadecimal, que é um valor que identifica que foi exatamente aqueles arquivos que produziram aquela hash. Ou seja, uma outra característica importante das hashes é que apenas um arquivo consegue produzir aquela hash. É como se, vamos supor, apenas esse pote de sal aqui na minha frente conseguisse produzir uma hash. Se eu pegar um pote de sal diferente, ele vai produzir uma hash diferente desse pote de sal aqui, tá? Então, é basicamente isso. E não importa o tamanho do pote de sal, ele vai sempre produzir o mesmo tamanho de hash. Não importa o tamanho do arquivo, ele sempre vai produzir o mesmo tamanho de hash. Por que isso é importante? Vocês vão entender. Tá? O objetivo da hash é que você não consiga reverter ela. Ou seja, uma vez que eu criei uma hash, então vamos supor, peguei esse pote de sal, construí uma hash com ele. Uma vez que eu produzi essa hash, eu não devo ser capaz de pegar essa hash e descobrir que foi esse pote de sal que gerou. Tá? Por quê? Simples. Porque se eu for capaz de descobrir o que foi esse pote de sal que gerou, eu vou poder reproduzir uma hash igual. E a hash é feita para ser uma identidade. Certo? E não pode ser com que uma identidade seja clonada, tá? A gente não pode deixar isso acontecer. Para isso, a hash precisa ser única, beleza? Então vamos lá. Porém, as hashes têm uma falha que pode ser explorada, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, e que é extremamente preocupante. Porque se as hashes podem ser quebradas, então as senhas guardadas, e-mails, informações bancárias, todos estão vulneráveis. Basta um hacker ele entrar dentro do seu roteador que ele consegue acesso a tudo que você tem. Tá? E isso é muito mais comum do que se imagina. É muito fácil fazer um ataque em um roteador. Muito fácil. Tá? Porque a maioria das pessoas não muda a configuração de senha dos roteadores. Então, pode ser que o seu roteador tenha tido um ataque. Porque tem até robôs que fazem isso. Poxa, Lucas, então significa que todas as minhas informações estão vulneráveis? Não necessariamente. Mas, calma. Uma hash, ela pode ser quebrada quando o poder computacional se torna tão grande que a hash não se torna mais tão segura. Eu consigo utilizar uma função matemática para voltar, certo? Que antes eu não conseguiria. Então vamos supor, nossa, levaria 1 ano para eu conseguir voltar esse pote de sal com uma hash. Agora, com um novo computador que surgiu, vamos supor, o poder computacional é muito menor. Então em 10 segundos eu consigo pegar essa hash e voltar o pote de sal. E logo vocês vão entender por que isso é uma grande falha. E eu vou mostrar para vocês agora. Na frente de vocês, no meu celular, eu vou quebrar uma das hashes mais utilizadas no mundo inteiro. Tá? A hash MD5. Vocês logo vão ver. Então tá. Porém, as hashes antigas sim podem ser quebradas. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora um aplicativo aqui para mostrar. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu aplicativo no meu celular. Eu não vou deixar ele disponível por razões óbvias, porque se você conseguir quebrar uma hash, você consegue realizar vários tipos de ataques, tá? Em outros lugares. Então, obviamente, eu não vou deixar isso disponível. Mas eu não sei se dá para ver o aplicativo direito,
Mas aqui tá, digite a hash, tá? Digite a hash e aqui tem um botão embaixo escrito descriptografar. Eu vou digitar uma hash aqui que eu peguei de fora, tá? Tá digitada. Não sei se vocês conseguem ver aqui a minha câmera, para mim tá travando. E eu vou clicar em descriptografar. Olha lá. Dá para ver aqui embaixo, olha, a hash foi descriptografada. Essa hash que eu coloquei aqui é uma hash de teste. Então eu escrevi literalmente teste na hash. Então tá escrito aqui, teste. Ou seja, extremamente rápido de pegar a hash. Muito rápido. E isso não pode acontecer em sistemas seguros. A gente não pode deixar isso acontecer. Por isso, novas hashes são criadas todos os dias. E a MD5 já saiu fora de utilização. Mas ainda muitos websites, muitos bancos de dados utilizam essa hash aqui que eu consigo quebrar com o meu celular. Então, para vocês verem como não é nada seguro, tá? Então, esse é o fim da apresentação. Muito obrigado a todos que assistiram. Vocês devem ter visto, o aplicativo ele quebra a hash MD5, mas vocês podem ficar mais tranquilos porque hoje em dia a gente já utiliza hashes mais seguras como a SHA-256 e outras, tá? Então, hoje a gente já tem um sistema mais seguro, mas ainda existem lugares que são vulneráveis a esse tipo de ataque e eu criei um aplicativo para mostrar que a segurança desse tipo de hash é muito baixa, tá? E era uma das mais utilizadas. Enfim. Muito bem, esse é o fim da apresentação. Muito obrigado a todos e agora é o momento das perguntas. Posso fazer uma pergunta? Pode sim. Na verdade, não é uma pergunta, eu vou adicionar e depois fazer a pergunta. Eu gostaria também de adicionar um fato interessante. Essas hashes, no geral, são geradas com um método matemático de inversão modular. Isso significa dividir um valor por outro e você vai pegar o resto. Por exemplo, 5 dividido por 2 vai ter resto 1. E a partir desse método, nós fazemos com que o processo de criptografar depende de uma chave diferente do processo de descriptografar. É o que a gente chama de chave assimétrica, como é usado o método da RSA, que é muito usado em bancos, foi usado, se não me engano, até 2018. Então, é uma segurança que, teoricamente, depende do quão alto essas chaves forem. Porém, com esse método do aplicativo dele, ele quebra isso em instantes. Como que ele quebra? Com uma técnica de brute force. Funciona o seguinte: eu sei a chave para criptografar, mas eu não sei a chave para descriptografar. Então, por exemplo, ele pegou esse teste... Então, eu vou ter que te interromper, porque esse aplicativo ele não quebra com brute force, ele faz melhor do que isso. Ele quebra com colisões. Então, você adaptou para o celular diferente? Exato. Por quê? Porque se eu fosse quebrar com brute force, ele ia tomar muito poder computacional. Então, o que eu fiz? Eu utilizei o método das colisões. Vocês podem dar uma olhada na internet, pesquisar Collision MD5. Tem vários artigos sobre isso, tá? E eu utilizei um método muito mais rápido do que o convencional. Então, é ainda melhor do que você estava explicando aqui agora do brute force, que é simplesmente força bruta. Aqui eu estou utilizando colisões, que é basicamente eu usar outra coisa que não pote de sal para produzir essa hash, certo? Eu produzo duas hashes e com essas duas hashes eu consigo voltar nela. É bem complexo, tem algumas equações matemáticas descrevendo e não é nada intuitivo. Então eu não queria deixar muito claro o método para não incentivar ninguém a ficar fazendo isso, entendeu? Enfim. Se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, Lucas. Diga. Então, esse teu método se testou em alguma situação real? Você apresentou aí, isso aí foi o quê? Que essa apresentação que você fez, esse teste aí que você fez, quebrando a hash aí? Então, basicamente o que eu fiz? Eu criei uma hash, eu peguei a função de hash MD5, tá? Que é uma das hashes mais utilizadas, como eu disse. Peguei essa função e eu transformei essa hash... aliás, eu transformei uma palavra em uma hash. Então, eu tinha lá hash. Teoricamente, você não devia conseguir colocar hash e voltar na palavra. Isso não pode acontecer. Mas com o aplicativo aqui, eu coloquei a hash aqui, certo? Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu coloquei a hash aqui, cliquei no botão e saiu a palavra teste. Isso não pode acontecer. Se eu pegar qualquer hash de senha, obviamente eu não posso testar literalmente atacando um lugar, né? Porque senão eu teria que pegar o banco de dados de senha e testar. Mas
nos meus testes com várias palavras que eu criptografei, eu consegui quebrar, certo? Porque se eu atacar um banco para pegar as hashes, obviamente isso é crime, né? Não dá para fazer isso. É por isso que eu não quis disponibilizar, né? Deu para entender. Aí você tem como avaliar a eficiência, assim, simulando, né? Você simulou, né? Isso. Não, eu posso pegar hashes reais. A questão é, tipo assim, é um algoritmo matemático. Então, basicamente, essa não é uma simulação porque funcionaria exatamente igual na vida real. Uma simulação é quando eu pego algo, eu vou e, funcionaria assim... Não, mas aqui nesse caso é exatamente igual, tá? E esse funcionar 100%. É a mesma coisa que a vida real, né? Ok, obrigado. Parabéns. Pode ser um pouquinho abstrato por conta da... É porque é muito computacional, é muito criptográfico. Você está falando de uma coisa muito mais dentro da área de segurança da informação. Eu tentei deixar mais claro para que todo mundo conseguisse entender. Se não tiverem mais comentários, é a mesma coisa. E se o já tiver encerrado a apresentação mesmo, já pode começar o próximo grupo. Se preparar. Boa sorte ao próximo projeto. Obrigado, pessoal. Parabéns pelo projeto. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Gonçalves, estou no terceiro ano do curso técnico de eletrônica. Estou aqui para apresentar o projeto Perspectivas na Robotização Aplicadas a Vegetais, Plantas 4.0, orientado pelos professores Camilo e Peixoto, ambos da COEL. Irei fazer um posicionamento, depois dar um reporte cronológico resumido da trajetória de todo o projeto, falar do status atual das perspectivas. O projeto trata de perspectivas na robotização aplicada a vegetais. E assim como nós temos hoje a indústria 4.0 e o agro 4.0, nós tomamos a iniciativa de intitular de Plantas 4.0, por conta da robótica e inteligência artificial que tem nesse projeto. Trabalhar com vegetais tem um desafio maior em relação aos animais, pois os animais se movem e têm uma interação maior com o ser humano. Todo o projeto teve seu início em novembro de 2013, quando o professor Peixoto participou de um congresso de transferência de tecnologia com o professor Ikio Mizuki, no IME, tratando da robótica ósito-muscular. Nesse encontro que houve, o professor Mizuki comentou que estava iniciando pesquisa, desenvolvimento e inovação no campo voltado à agricultura, destacando o esforço em potes de plantas autônomos em que ele intitulou de Plantroid. Também foi produzido um relatório técnico pelo professor Peixoto para reportar as informações sobre os Plantroids. Em 2014, os professores do Grupo de Trabalho Teoria e Técnicas de Eletrônica passaram a estudar a robotização aplicada aos organismos vegetais. Em 2015, o professor Peixoto foi encarregado pela disciplina Tópicos Especiais em Automação 1, aproveitando para repassar aos alunos algum conhecimento sobre robotização de potes em plantas. Em 2019, na semana de extensão, o pôster intitulado Plantroid, Pote de Plantas Robotizados, foi apresentado pelos alunos Clara e Luiz Fernando, onde foi reportado tudo que o grupo vinha estudando. A Clara teve um interesse maior, se baseando na temática dos Plantroids, o seu projeto de graduação. A Clara iniciou no segundo semestre de 2019 o seu projeto de graduação, incluindo a prototipação e ensaios práticos na COEL. Em 2020, tivemos que ir para o ensino remoto. O projeto foi submetido ao programa Jovens Talentos, sendo desenvolvido o trabalho de pré-iniciação científica sem bolsa na temática Plantroid pela aluna Maria Tereza. Em 2021, foi apresentado o projeto na Semana Técnica de Eletrônica, promovida pela COEL, e os resultados que a equipe conseguiu puderam ser colhidos. Foi feito um artigo e submetido ao Congresso Nacional, o CASE, na sua 13ª edição, que foi aceito, com um projeto em construção. E, por fim, será publicado em novembro um capítulo no livro Administração, Estudos Organizacionais e Sociedade 3, da editora Antena, em que se fala da tecnologia robótica aplicada a plantas. O know-how tecnológico, tanto em hardware como em software, para a fabricação de engenhos dedicados à robotização de organismos vegetais está bem consolidado, o que permite inovar em serviços no mercado designado Plantas 4.0. A dimensão em que isso pode ser alcançada não é apenas vencendo a limitação de movimentação, mas também de comunicação, criando interfaces humano-plantas com a interação audiovisual, sensoramento e acionamentos mecatrônicos,
pode passar inclusive para uma parte afetiva, por ter uma planta como uma espécie de pet. Essas ilustrações são uma parte do que irá ter no livro, mostrando todas essas situações, desde um vaso de plantas que se move quando detecta a presença de um ser humano, quando precisa de água, ele faz um movimento em círculo para chamar a atenção do humano. Tem também interfaces gráficas que mostram quando a planta está alegre e quando está triste, para informar se está precisando, por exemplo, de água. Mas também coisas mais mecatrônicas, como um robô que tem patas, sobe escada e simula como se estivesse dando a patinha para o humano, como outros que já são mais avançados, tem sensoriamento no vegetal, em que ele se desloca para a luz conforme há o sensoriamento. Uma síntese, então, de aplicações potenciais foi apresentada. Na área do agronegócio, a redução do custo de produção de frutíferas pela substituição de instalações sazonais por em potes. Na engenharia florestal, aumenta a produtividade em criação de potes em mudas de plantas de reflorestamento nativas em viveiros. Na botânica, melhoria técnica do processo de tratamento de espécies vegetais em centros de pesquisa. Na domótica, melhoria da qualidade de vida em moradas habitadas por pessoas sem tempo para cuidar de suas plantas. Na área da arquitetura, design de áreas verdes em ambientes corporativos e recreativos com versões dinâmicas. Na área da psique, ajuda ao tratamento de pessoas com necessidades, depressão e fobias com companheirismo vegetal. Na área de idosos, melhoria na condição de vida, com ampliação da interação com plantas de estimação. Os resultados alcançados pelo grupo permitiram, então, estabelecer contato com a iniciativa privada, tendo 2 contatos em andamento, um no campo da engenharia florestal e outro no campo da geriatria, estando o professor Peixoto mantendo diálogos sobre parceria em projeto e possibilidade de financiamento. As perspectivas, então, são a prototipação depende dos alunos poderem voltar a acessar o campus, desenvolvendo um hardware de baixo custo com software embarcado para realizar ensaios controlados, num laboratório com potes pequenos. Em termos de teoria, prosseguir nos estudos de interface e nas investigações de aplicações do mercado. Em termos de parceria, manter diálogos com a iniciativa privada com o objetivo de parcerias técnicas para execução de projetos e, quem sabe, de financiamento. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. O projeto continua em desenvolvimento. Meu muito obrigado ao Coelho, aos meus orientadores, à CPEX e a todos. Estou aberto a perguntas. Rafael, tá ouvindo? Oi, estou. Então, você não teria nenhuma arquitetura, não, do projeto para apresentar? Então, ele ainda está em fase de prototipação. Ainda vamos iniciar. Ainda não... A minha parte foi mais fazer toda a trajetória até aqui do projeto. Mas não foi implementado nada ainda, assim, né? Não, ainda está em fase de estudo. Obrigado. Parabéns. Só um comentário, Irã. A prototipação, ela foi de iniciar 2 meses antes de ter vindo aquela restrição no campus. Tá? Inclusive, a aluna Clara Rose é quem ia começar isso e ia ter um assessoramento também de uma segunda aluna, né? Juntando assim na verticalização do Cefet. Mas aí veio essa situação toda de restrição e tudo parou, tá? Infelizmente, já tinha sido feito o levantamento dos sensores de luminosidade, temperatura, etc., tá? Um rascunhozinho ia ser feito, inclusive, utilizando um kit Lego disponível na Coel, na coordenação de eletrônica, tá? Para botar para rodar o algoritmo, mas, infelizmente, tudo teve que parar, tá? Entendi. Mas a arquitetura que eu estava falando é arquitetura técnica mesmo, né? Aquela arquitetura física não, entendeu? É só mesmo o projeto mesmo. O que ele usaria, né? Usaria um controlador, usaria alguma coisa de robô, né? É só aquele esqueminha mesmo, da arquitetura mesmo. Isso aí já deve ter sido feito, né? Tem sim, Irã. Mas, assim, basicamente é um pote de planta robotizado no que diz respeito ao movimento, tá? E no que diz respeito à interação, é uma interface que pode ser feita, inclusive, com VU de LED, né? A partir daí, se quiser passar para uma outra coisa, não seria problema, Entendi. né? A implementação seria assim, uma parte mais evolutiva, né? Processo. Eu gostei, achei fantástico a ideia. Gostei muito do trabalho. Parabéns. Inclusive os algoritmos para você trabalhar essa competitividade do spot pela área ensolarada,
uma mudança de paradigma do ponto focal para a área ensolarada, a questão de você verificar, usar um modelo fotossintético, a gente foi pegar isso, foi desenvolvido para espinafre, a gente tem isso tudo, tá? É que veio o que veio e, né, bom, mas a Entendi. gente, Mas também, é isso, tá? vocês estão no processo de patentear isso também, né? Porque também não, a divulgação também seria mais restrita. Eu acho que é uma coisa assim, uma coisa inédita, né? Por exemplo, eu nunca vi, né? Não é inédito, não, tá? E no momento, a gente está tentando, digamos assim, correr atrás do prejuízo tecnológico lá, em relação aos japoneses, eles são muito rápidos. E não existe o que seria exclusivo de nosso para se fazer uma patente, não, tá? Não tem uma propriedade intelectual para isso ainda, não, tá? A gente estava realmente tentando fazer a primeira etapa de reproduzir, né? Levou um tempo para a gente entender tudo, as funções potenciais artificiais que é usado para você programar, dentre outras coisas, né? E a gente se sentiu bastante aliviado quando conseguiu chegar perto, né? Mas aí, bom, veio o que veio, né? Entendi. O processo de patenteação também é mais demorado aqui no Brasil, né? Mas consegue mais agilidade também, tem isso também. Gostaria de fazer o comentário. Como eu já tinha falado em outros grupos, né, apresentado, meu tio mora no Japão e às vezes vem para cá, às vezes manda foto, vídeo das coisas de lá, né? Eu vi essas aplicações em como não só no Japão, mas pode ser tendência em alguns outros países de questão de crescimento populacional, redução de espaço, para plantio, né? E eu já vi eles fazendo aqueles prédios, né, plantações verticais, né, são prédios com todo de vidro, né, para entrar a luz, né, solar, e também LEDs, né, em cada gôndola ou prateleira onde tem as plantas, as mudas, né, e conforme vai tendo, vamos supor, cada necessidade da planta, pelos sensores vão mudando de partilheiro, as plantas vão mudando sozinhas para, vamos supor, precisa de mais de sol, ela vai para a área que vai tomar sol, que acende os LED, as luzes, né? E também a questão de adubar ou de molhar elas, né? Colocar água nelas quando precisa, né? Eu vejo muito dessa aplicação no futuro, bastante com esse sensoriamento aí para plantio em locais mais fechados, né? Ou em grandes cidades, né? Vamos supor que a planta precisa de muita comida e tem uma certa demora para chegar ao plantio de outras regiões e está fazendo esse plantio em áreas metropolitanas, né? Eu gostei bastante do projeto. O futuro tanto para o Brasil quanto problema também muito na China, na África também está começando muito investimento na área agrícola. E eu gostei bastante mesmo do projeto, mesmo parabéns mesmo ao grupo e aos professores. Hudson, e na realidade, como em tudo na verdadeira ciência e tecnologia, a gente tem que explorar as múltiplas possibilidades, né? Se você pensar bem, toda essa tecnologia aplicada, desenvolvida, tendo como objeto um pote de planta, por exemplo, isso pode vir a servir, né? Vamos relembrar um projeto apresentado agora há pouco aí, com relação a uma forma mais assistiva. Nós podemos pegar pessoas, não é? Seres humanos que têm uma condição de muita necessidade de assistência numa cadeira de roda, por exemplo, né? Um tetraplégico, e você conseguir colocar isso, por exemplo, para ele ir tomar um pouco de sol, processar uma vitamina D, aí monitorando a temperatura da pele dele, com também a quantidade de luz, você desloca aquela cadeira e você não precisa ter um enfermeiro para cada um, sabe? Tem muita coisa que pode ser feito, né? A gente tem que conseguir fazer essa parte primeiro para daí depois explorar, né? A gente tem olhado muito isso, sabe? É o que eu te falei. Desde lá do início até alguns anos, a gente ficou tentando entender a dimensão disso, né? E como você bem comentou, né? No Japão eles são muito, muito rápidos. Só um breve comentário, obrigado. A Holanda também ela está avançando bastante. O pessoal vê muito o Japão, mas a Holanda passou até mesmo o Brasil em questão de produtividade, apesar de ser um país menor, né? Eu vi eles também muito usando esse tipo de tecnologia no plantio.
Obrigado pela dica, eu vou procurar, tá? Bom, Se ninguém quer mais, tem mais algum comentário? eu ia bem Se falar tiver mais isso que a alguém. Ana comentou, porque a gente tem agora 15h30 uma outra apresentação numa outra sala e se ninguém tiver mais perguntas, a gente vai pedir respeitosamente licença para poder se deslocar para lá, para não atrasar. Se não tiverem mais perguntas, deixa eu olhar o chat também. A gente pode encerrar já a reunião. Parabéns por todos os projetos. Obrigada pela participação de todo mundo. Eu gravei a reunião também. Eu já vou parar aqui a gravação.